Sério mesmo que a gente vai 5 horas da manhã, cara? O horário marcado era 5, mas agora, olha aí, 5h23. Difícil, né? Os caras fizeram acordar 15 para as 5 pra chegar 15 para as 6. E aí, Leves, o que você tem pra falar sobre isso, Leves? É que é que eu tava com soninho, cara. Como eu não tô gravando, deixa eu falar no vídeo dos dois. O que é esse travesseiro aí? É porque eu sou trouxa. É um pai. Travesseiro e café. Não, a gente tá indo lá pra... Primeiro de tudo, vamos pra Cerquilho, São Paulo, visitar a fábrica da Selene, que também fabrica Puma. Vou conhecer lá um pouco do processo de fabricação dele. Aí a gente vai pra São Paulo capital, dormimos em São Paulo capital, almoçamos com o pessoal do blog do Manual do Homem Moderno, e aí a gente já segue com eles pro estúdio, pra conhecer lá o estúdio, ver como é que é o set de gravação, e depois a gente volta embora. Pessoal, vamos chegar aqui. Chegaram, vamos almoçar. A gente acabou de almoçar, agora a gente está indo lá para a fábrica da Selene. Vamos conhecer um pouco da fábrica, ver o processo deles de produção de cueca. Inclusive eles fabricam Puma também. Então eu queria te mostrar um pouquinho do detalhe dessas cuecas incríveis que eles fazem. Nada, eu atrás. Pô, mais engraçado. Mais engraçado. Sonho. Então vamos de chegar. Olha mesmo o som, cara. Chegamos aqui na Selene, eu, o Leivson e o Gustavo, e a gente vai fazer uma visita na fábrica agora. Chegamos um pouquinho atrasado, porque o trânsito estava muito intenso, mas agora a gente vai ser recebido pela Érica, que vai nos mostrar aqui um pouco da fábrica. Vamos ver como é que é. A gente chegou aqui na Selene por volta de 2 da tarde, 2h30 mais ou menos. E estamos saindo agora, que horas são agora? 6h40. 6h40. Cara, a gente deu um giro pela fábrica toda, vimos toda a operação da Selene. Infelizmente a gente não pôde gravar porque lá dentro, né? Porque são normas da casa, então a gente respeitou. Mas eu quero te contar tudo o que eu vi lá. Pessoal, eu precisei segurar um pouquinho esse vídeo aqui, que tá muito legal, mas eu preciso dar alguns avisos, né? Quem viabilizou primeiro essa visita na Selene foi o Ricardo, que aqui de Curitiba é o representante da Selene hoje, então é com ele que a gente faz todos os pedidos e é o contato da Selene com o Comprar Cuecas e a Cueca Store. Então, Ricardo, obrigado, cara, foi muito bom lá. Quem nos recebeu lá na Selene foi a Érica. A Érica, ela tá lá há 20 e tantos anos,
E ela faz assim, um serviço incrível, muito, muito, muito gentil. Ela nos recebeu super bem, nos ofereceu tudo que é tipo de coisa. Aqui é cafezinho, toda hora oferecendo café, oferecendo água e tal. E ela nos recebeu assim, ó, absurdamente bem. Quando nós chegamos lá, a Érica, ela assim, meio que abriu a fábrica toda para nós. Ela nos explicou, falou, vocês vão poder ver tudo. A gente ficou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Serquilho, que é a cidade da Selene, é uma cidadezinha muito pequena. Então, o que eu achei muito interessante na fábrica, logo que a gente entrou ali e viu todo o pessoal do administrativo, a gente percebeu isso. A Selene é uma empresa gigantesca, a gente até então não sabia quanto, mas é uma empresa gigantesca com um coração maior do que eles mesmos, cara. E todo mundo assim. Então, o nosso agradecimento aqui à Érica, que nos mostrou todo o processo ali, nos apresentou algumas pessoas muito específicas. Quando nós chegamos lá e fomos apresentados para a Érica, né, a recepcionista nos mostrou a Érica, e a gente começou a conversar com ela e tal, ela nos sinalizou, falou, eu acho que o Gregório tá aí. E a gente meio que sem saber quem era o Gregório, nós entramos numa sala, e aí chegou o seu Gregório. Um senhor assim, muito, muito, muito simples, mas com uma mentalidade muito pra frente. Nos minutos que a gente conversou com ele, a gente percebeu que ele era um cara muito antenado em tudo, assim. O seu Gregório é nada mais, nada menos do que hoje o presidente da Selene, é o dono da Selene. É ele quem coordena tudo isso, com com uma outra pessoa também que eu já ouvi o nome, mas eu não sei quem ainda, que é o de Paula, ainda não conheço, mas eles são os diretores da Selene. E para nós foi uma honra ter assim, sentado ao lado dele. Para mim, especificamente, né, pessoalmente, foi meio que dobrado ainda esse privilégio, porque eu pude, além de conversar com ele sobre a questão de negócios de cueca mesmo, meia, e essa questão de underwear, né, poder ter conteúdo sobre os produtos da Selene, para mim também foi muito edificante com relação ao mercado. Aí troquei algumas palavras com ele ali com relação ao mercado, como é que ele sente o mercado atual e tal. Então, meio que de empresário para empresário, a gente teve uma conversa muito legal. Bom, logo enquanto a gente estava ali, com a Érica e com o seu Gregório, chegou um outro rapaz que é o William. O William foi nos apresentado, ele é o diretor de marketing hoje da Selene. Então, a gente estava ali com 3 pessoas do alto escalão da Selene, a gente nem imaginava isso. E o William, assim, a Érica nos apresentou para ele, e ele foi quem nos mostrou toda a Selene, todos os galpões, toda a operação, enfim. E, cara, assim, de verdade, nosso agradecimento aqui, assim, o nosso coração tá, assim, cheio de gratidão, tanto pelo time em geral da Selene, todas as pessoas que a gente conheceu, tem pessoas que a gente viu lá depois, eu já vou contar um pouquinho, né? E nem sabe nem o nome, mas essas que a gente lembra o nome, a gente faz questão de agradecer, porque foi muito legal. O William saiu dali, da salinha, junto com a gente, e para nossa, não vou dizer nem infelicidade, né, mas aquilo ali foi tão bom que a gente se sentiu mais em casa ainda, que começou a chover do nada. Então a gente se sentiu muito em Curitiba, que Curitiba é desse jeito. E nós saímos dali e fomos direto para ver a estrutura da Selene, como é que funciona, enfim, maquinário e tal. Logo que a gente saiu ali da parte administrativa, parte da frente da Selene, nós fomos colocar todo o equipamento de EPI. Então a gente colocou ali óculos e colocamos também protetores auriculares, para que quando a gente entrasse nos galpões e tivesse aquelas máquinas funcionando, a gente já sabia que o barulho ia ser um pouco alto. Então dificultava até um pouco a comunicação, mas a gente conseguiu, até com um pouco de disposição a mais do William de poder nos explicar as coisas. Ele falava num volume que a gente conseguia entender tudo muito bem. Saímos do EPI e fomos direto para alguns galpões, é lógico. Tínhamos que visitar todos, né? A gente queria fazer isso. E o William nos mostrou todos os galpões. Bom, se você não sabe, a Selene, essa sede da Selene é uma sede que tem assim, cara, eu não tenho ideia, não sei se eu posso chutar, sei lá, uns 12 a 15 galpões, mais ou menos. Não consigo ter muito essa noção, mas eram muitos galpões. E a gente rodou por ali por umas 2h30 e assim, andando o tempo todo. Parava assim, tipo 1 minutinho, 2 minutinhos. Então pense você andando dentro de uma fábrica durante 2 horas e pouco, aprendendo sobre
assim, toda a operação deles e tal. E nesse momento, a gente percebeu mesmo o tamanho da Selene. E a gente percebeu uma outra questão com relação aos galpões, é que cada galpão tem um tipo de operação diferente. Então, essa parte de setorização, de divisão de operação, é muito clara para eles. Então, só para te dar um exemplo, assim, se você quer ver meia, você tem que ir no galpão A. Daí você quer ver boxer, cueca de algodão, você vai no galpão B. Então, é muito separado isso. Cada máquina no seu lugar, cada operador no seu lugar. Cara, isso pra gente foi incrível. Não sei se vocês já viram alguma foto. Depois procura no Google, assim, ó, estoque. E o maior estoque que você vê é o que se assemelha muito aos galpões da Selene, né? Eu tô falando de estoque, mas assim, todos os galpões da Selene são muito grandes, tipo aquelas máquinas gigantescas da China, que você vê assim, ó, você olha corredor e corredor de máquina e não tem fim. É isso aí. A gente teve em um desses galpões, e eu lembro do William comentar com a gente, de mais de 400 máquinas muito grandes, e mais de 400 máquinas assim, espalhadas por aquele galpão, então é um negócio gigantesco. Para fazer isso funcionar bem, não só todo galpão tem uma identificação do que é feito ali e tal, mas toda máquina também tem o seu processo. Então, na entrada do galpão tem lá a linha de produtos que esse galpão produz, e em cada máquina tem o produto que ela está produzindo. Uma coisa que eu achei assim, incrível foi que a gente estava ali uma hora num processo de meia, e a gente perguntou, né, quanto tempo leva para fazer cada meia e tal. E aí a moça veio ali, apertou ali os botões da máquina e ela mostrou ali pra gente, 1 minuto e 29 segundos. A cada 1 minuto e 29 segundos sai uma meia da Puma dentro da fábrica da Selene. Isso é incrível. E a gente também conseguiu ver ali um pouco do controle de qualidade deles, né? A questão de tamanhos, o que é tolerável, o que não é. A Selene também é uma fábrica que tem várias certificações, né? Uma das principais que eu lembro é a BVTEX. A BVTEX é uma das certificações que, assim, fábrica limpa, chão limpo, tudo organizado, tudo com identificação. Basicamente, a impressão que eu tive é assim, ó. Se eu entrasse na Selene para trabalhar lá, eu não precisava falar com ninguém. Eu só lia o processo e conseguia saber mais ou menos o que eu ia fazer. Porque estava tudo muito claro, muito explicado. E cada pessoa fazendo a sua própria função. Então lá nós tínhamos, por exemplo, um galpão gigantesco de, por exemplo, sem costura. E aí para aquela máquina ali a gente tinha um tecelão, mecânico e a gente tinha um abastecedor. Que são basicamente as pessoas que precisam ficar ali em volta dessa máquina para a máquina poder funcionar. Isso pra gente foi muito legal. Bom, em cada um desses galpões, nós tínhamos um tipo de produto. Então, como eu já falei, né? Por exemplo, lá no galpão de meia, a gente viu como é que funcionava o processo de construção da meia. Uma coisa que a gente conversou até muito assim na viagem é que, cara, sai uma meia assim, ó, sabe, muito rápido. E pensa assim, naquelas 400 que eu falei, cara, a cada 1 minuto e 29 cai 400 máquinas, cai 400 meias. E cada máquina dessa, ela é programada por alguém e ela é configurada por alguém para poder desenvolver o produto específico. Então, quando a gente estava lá em meia, a gente não viu só meia da Puma, a gente viu meia da Selene, a gente viu, por exemplo, algumas máquinas que são máquinas mais antigas, a gente conseguiu ver isso também, gerações diferentes de máquinas. A gente viu, por exemplo, uma máquina bem antiga lá, que até hoje ela está funcionando, porque a trama do fio dela é diferente, é um fio que faz uma meia um pouco mais grossa. As máquinas mais novas, elas conseguem ter mais agulhas, então elas fazem uma meia um pouco mais fina. Algumas das meias, elas não são costuradas no pé, né, para não dar aquele carocinho, sabe? Então elas são fechadas uma vez. Então assim, ó, o processo de meia foi incrível. Quando a gente chegou para olhar o galpão de cuecas, a gente viu vários tipos, né? Então a gente viu assim, cuecas de poliamida, cuecas sem costura, a gente viu cuecas costuradas de algodão e tal. E quando a gente estava lá, o William ia nos explicando que a Selene hoje, o único processo que ela não faz dentro dessa unidade é a questão do tingimento. Então o tingimento fica lá no Tietê, que é uma outra cidadezinha perto também, dá 7 quilômetros de Cerquilho. Então esse processo é feito lá e depois volta a cueca para cá. Então a gente viu muita cueca crua, né, na cor crua. Mas assim, o processo da sem costura é aquele processo que eu já falei isso aqui inúmeras vezes nesse canal, que é aquele negócio assim, ó,
faz a cueca inteira, depois só vem uma costura embaixo e junta as duas, assim, meio que ele faz as duas partes assim e depois você coloca aqui e faz uma costurinha ali embaixo para juntar as duas partes. Então, o processo de cueca é muito legal. Quando é questão de elástico, quando a gente entrou na parte de cueca costurada, que a gente viu as costureiras, cara, assim, ó, a vontade que eu tinha era de, assim, de parar, falar assim, gente, para, sério, vamos bater uma salva de palmas pra vocês, cara. Cada uma na sua função. E o William ainda ia falando assim, você pode fazer esse processo só pra eles verem? Pra gente isso foi fenomenal, assim, ó. A pessoa pegava uma peça e ele mostrava, explicava, ó, isso aqui é desse jeito, isso aqui faz assim, isso aqui a gente faz desse jeito por causa disso. Ó, isso aqui a gente tinge antes, porque se a gente tingir depois não pega tinta, isso aqui tinge depois porque senão enruga. Então, cara, todo o processo minucioso. E aqui fica assim, mais um bônus, né? Vou falar mais uma vez do profissional, do William especificamente, que nos recebeu lá. Cara, ele conhecia tudo. Tipo, pra mim foi incrível, assim, não é aquele negócio que você só conhece a sua parte do trabalho. Cara, ele conhecia todo o processo, tipo assim, de cabo a rabo, ele sabia como é que funcionava. A gente também passou por um galpão que tinha uma caldeira lá dentro. Então, se você não sabe o que é uma caldeira, você pode procurar no Google aí. A caldeira é vou usar assim, uma churrasqueira gigante, uma lareira gigante, onde se produz energia. Então, tudo que tudo que precisa de vapor, por exemplo, as meias calça, as meias da Selene que usam vapor para poder pegar forma de repente no calcanhar ali, pegar algum tipo de forma nessa meia, essa caldeira ela produz essa energia. Então ela não gasta energia elétrica. Penso eu que se a Selene usasse tudo da energia elétrica, talvez eles tivessem que ter um abastecimento separado na própria, sei lá, prefeitura, alguém tinha que dar alguma coisa a mais para eles de energia, porque talvez não suportasse. Aí quando a gente foi para a fábrica de meia calça, uma curiosidade que eu gostei de ver lá, é que ela é feita meio que assim, um bloco só, é costurado tipo um canudo gigantesco, né? E aí o William pediu para a moça colocar lá, para a colaboradora colocar numa máquina, e a máquina era basicamente uma pinça assim, ó. Então essa pinça segurava a meia e ela abria um pouquinho, vinha uma tesourinha assim, ó, entre elas, rapidinho assim, cortava, ela segurava aqui, abria, aí vinha outra máquina e costurava tudo e a meia calça estava pronta. Aquilo ali, quando ele falou daquilo, eu lembro que ele usou uma frase, né? Eu lembro que ele usou a frase, agora eu não lembro da frase. Qual era a frase dele? Ele falou assim, admiro isso, né? Eu admiro muito isso. Porque ele viu aquilo funcionando, cara. E pra gente, assim, ó, nos saltava os olhos de ver aquela operação assim, tão gigantesca, mas que afeta, assim, ó, todo o nosso dia. Porque quando você chega pra pegar uma peça na sua gaveta, você não tem ideia de quantas pessoas tiveram que trabalhar naquela peça ali para que aquilo ali estivesse disponível para você só pegar. Sabe? Tipo assim, qual que é o movimento que você faz hoje? Você pega e veste. Cara, teve alguém preparando, pensando na cor que foi fazer, teve alguém pensando lá no elástico que ia escolher, no fio que ia usar, no tecido, que cor que ia atingir, quanto tempo que ia voltar. Cara, teve um processo gigantesco para essa peça estar disponível na sua gaveta. E pra gente foi muito legal. Tanto que quando a gente chegou no estoque, que foi o último galpão, tem um detalhe, antes de falar do estoque, eu quero falar só de um detalhe, de um dos galpões lá, que quando a gente estava no meio das máquinas e a gente conversava, num determinado momento, o Leivson perguntou, né, pro William, falou assim, cara, quebra muita agulha? Ele falou assim, quebra tal. Daí a gente meio que deu uma risada, assim, cara, como é que faz pra achar a agulha, né? Tipo, é um negócio gigantesco, como é que a gente acha a agulha? Daí ele meio que ficou sério, assim, falou, gente, seguinte, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Mano, eles têm um detector de metal pra achar a agulha na máquina. Sabe, um negócio assim, ó, que você fala controle de qualidade mesmo, porque se não achar na máquina, tem que achar na caixa, se não achar na caixa, tem que achar essa agulha. Eles montam de novo a agulha que foi quebrada para poder encontrar um gabarito para que quando esse produto sair da fábrica, ele não tenha nenhum tipo de problema, não pode, né, digo assim, de metal, de material cortante, não pode chegar isso para ninguém, nem para mim aqui que sou lojista, nem para você aqui na sua casa. Então a Selene tem um controle de qualidade impecável. Os tecidos que eles recebem, eles abrem um rolo de novo, eles olham o tecido, veem se dá para aproveitar, se não dá, qual que é o nível de aproveitamento, se esse tecido tem alguma falha ou não tem. Então eles fazem o controle de qualidade deles realmente assim, ó, absurdamente nos mínimos detalhes.
eu já conhecia a Selene de antes, já conhecia os produtos da Selene, tantos produtos que eles fabricam, e eu ainda fiquei mais, assim, eu falei assim, ó, que palavra que eu usaria, né? Eu fiquei assim, encantado, obrigado. Fiquei encantado com o que eu vi, porque além de ver o produto pronto, eu consegui ver como ele é feito. Então, quando você vê como esse produto é feito, você ainda consegue dar um pouco mais de valor para esse tipo de produto. E, né, falando de Selene, o legal é que eles são... os produtos que eles trazem para nós são produtos que têm um preço muito competitivo. Depois que a gente fez toda essa correria na Selene, nós voltamos lá, deixamos os equipamentos de EPI, teve até gente que ficou com o protetor auricular com o risco de alguém roncar na viagem, mas isso aí não preciso falar. E a gente entrou de novo na salinha, a Erika estava nos esperando com toda a linha da Selene, a linha que a gente compra, com mais alguns produtos fitness, com algumas características e tal. O seu Gregório voltou para a sala, nos explicando sobre alguns produtos. A gente também mostrou alguns produtos que a gente vende aqui. Então a gente, assim, meio que teve aquela troca de informação, né? E uma das coisas que a gente explicou para eles, que é coisa que a gente faz com toda a fábrica, é que nós sempre estamos nesse lugar onde você agora que está assistindo esse vídeo até aqui, né, cara? Que você já faz um tempo que está aqui. Mas é uma coisa que eu queria que falar, a mesma coisa que eu falei para eles lá, eu quero falar para você aqui. Nós somos o ponto de contato direto de você, que é consumidor, com a fábrica. O que nós falamos para a fábrica é isso. Nós somos o ponto de contato direto de vocês com o consumidor final. Por quê? Porque quando você compra um produto numa rede grande de lojas, provavelmente você nunca vai ter a chance de repente, assim, colocar demandas para esse produto. Então, por exemplo, você chega lá numa rede de grande loja e compra uma cueca da Selene, vou te dar um exemplo. E aí, eu queria ver uma cueca diferente da Selene. Cara, na loja que você comprou, na rede de loja que você comprou, você nunca vai ter acesso à Selene. Mas nós aqui temos. Então, esse é o nosso principal diferencial. Então, quando a gente sentou ali para ver os produtos deles, a gente viu ali produtos que eles já tinham, assim, tipo, pararam de fabricar. A gente conversou sobre produtos que eles já vendiam há muito tempo e encerrou produção. Enfim, a gente falou sobre tudo na questão do negócio. E eles nos receberam até, o pessoal do horário comercial até foi embora, a gente ficou até bem tarde lá. Foi muito, muito, muito produtivo. Eu, assim, pessoalmente, né, eu aqui agradecer a todo mundo que nos recebeu na Selene, ao Leivson que está aqui agora escrevendo o texto, né, foi junto com a gente lá para também captar essas imagens que vocês estão vendo. Gustavo também, que foi junto com um amigo nosso, que aproveitou dessa viagem toda para também entender como é que funciona o processo e tal. E para nós foi muito bom, assim, a gente deu muita risada, foi uma viagem muito legal, muito saudável, e a gente conseguiu fazer muitas coisas lá, aprender muito com a Selene. É uma empresa gigantesca que está no mercado aí há mais de 70 anos, e eles são, assim, exemplo hoje de uma empresa nacional, que vende produto nacional, com responsabilidade social, com todos os selos que precisam. A Selene fabrica Puma hoje, fabrica Adidas. Eles têm, assim, o controle de qualidade deles para essas marcas é absurdo. Teve um só lugar que a gente não pôde entrar na Selene, que é um setor de desenvolvimento, de criação. E eu entendo, eu acho até bom eu não ter entrado nesse setor de desenvolvimento, porque, assim, se eu tivesse entrado, basicamente todo mundo poderia ter entrado. E a Selene, assim, perde um pouco do poder de competitividade, de repente estar um pouco à frente no mercado, enfim. E eu achei isso, assim, sensacional deles, né? Eu acho que isso aí não deveria ser liberado para todo mundo, não. Achei muito legal. Selene, de novo, agora agradecimento mais impessoal, né? Comprar cuecas e a Cueca Store. Agradecem a Selene por essa visita na fábrica. E a gente ainda tem mais uma etapa dessa visita na fábrica, que logo a gente posta aqui para vocês. Mas eu acho que só de a gente poder estar na Selene lá, pra gente foi muito, muito, muito incrível.